Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do curso de VBA. Nós já fizemos aqui tratamento de erro, aprendemos como manipular, né? Escrever em planilha diferente, alterar planilha, acrescentar uma nova planilha, enfim. Hoje a gente vai avançar um pouquinho mais. Eu vou recordar para vocês aqui bem rápido, já deixei alguns códigos escritos aqui para a gente ganhar tempo. Vamos tratar realmente hoje. Eu quero passar aqui ao for each, que nós não tratamos ainda, ok? Então tem aqui, vamos usar ele como range e como worksheets. O resto aqui nós já repassamos. Eu vou entrar também com vocês aqui na parte de if, else if, select, né? Select case. E antes de mais nada, desculpa que hoje eu também estou gravando sem a minha imagem. Então, vamos tentar fazer um vídeo mais curto e segue aqui comigo depois da vinheta. Continuando aqui, né, seguindo aqui a nossa aula, então, repassando aqui, nós já fizemos isso aqui. Se eu executar, ele vai escrever na célula de 1 a 10, perfeito? Vai escrever na célula de 1 a 10, tá? Se eu quiser escrever na ordem decrescente, o correto, eu posso colocar aqui de 10 a 1 e colocar com o step menos 1. Eu posso fazer também uma coisa aqui, uma pequeno detalhe, que se eu fizer aqui, ele automaticamente vai inverter, continuando, mantendo esse menos 1, que é colocar aqui 11 menos i. Se eu colocar 11 menos i, né, no caso que é 10, ele vai jogar lá no 1 e vai escrever do 10 daqui para baixo. Ó. Executei, ele já inverteu aqui a linha. Ó. E eu não precisei nem inverter aqui. Colocar de 10 para 1, step menos 1, até porque se eu fizer isso e mantiver aqui, ó, na verdade, ó, verifica aqui comigo. Vou executar aqui, ó. Vou executar. Aqui não deu nada, né? Não deu nada. Step menos 1. Vou executar. O que ele fez aqui, mesmo eu fazendo essa inversão? Ele manteve na ordem crescente. Então, a gente faz isso aqui, ó, tá? Menos 1, executa e ele inverte, coloca exatamente na ordem que a gente quer, tá? Então, a gente coloca um número acima, por exemplo, né? Se eu quisesse que começasse na linha 2, por exemplo, eu ia botar 12 menos 1, ele ia tirar os 10, ia cair linha 2, né? Como eu botei 11 menos 1, tira 10 é 1, começa na linha 1 e vem fazendo a repetição aqui de menos 1. E independe, na verdade, a gente tratando dessa forma, de eu colocar aqui de 10 para 1 step menos 1. Basta eu executar fazendo, né, esse pequeno detalhe aqui que eu já consigo inverter e faço o que a gente quer, tá? Na ordem decrescente. Seguindo aqui, a gente vai entrar, na verdade, no for each, tá? For each. Ele é muito bom para intervalos, ok? Quando eu quero percorrer planilha, percorrer células, percorrer arquivos especificamente, tá? Então, vou fazer uma pequena troca aqui, ó, de A1, vou colocar aqui C1 e C5 e executar. Então, ele escreveu aqui VBA. Ok? Perceba que aqui dessa vez eu criei a célula, eu defini que ela é do tipo range, que é realmente uma célula inteira, e eu mandei percorrer a célula, tá? E a célula a gente trata justamente como A1, B1, C1, e o intervalo a gente separa aqui com 2 pontos. Se eu quisesse aqui de C a D, é só executar aqui, novamente ele já pegou esse intervalo todo e fez esse preenchimento, ok? Então perceba que para isso, para eu trabalhar exatamente com o intervalo inteiro, eu defini ela como range, perfeito? Agora, vamos fazer aqui a seguinte dinâmica.
Vou pegar aqui e vou listar o nome das planilhas, ok? Tá? Nós temos aqui planilha 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu executar isso aqui, tá? Percebam também que é o seguinte, eu criei uma variável e disse também que aqui o tipo dela é do worksheet, não de worksheets, tá? Isso aqui vai influenciar. Aqui é sem o S, aqui já é com o S, tá? Então, for each WS, que é a abreviação de worksheet, em worksheets, eu quero printar só, eu quero debugar aqui, entender o ws.name dele. Se eu executar aqui, ela vai me listar aqui embaixo, ó, o nome das planilhas, ok? Então, ela me listou ali embaixo o nome das planilhas, ok? Ó. Perfeito? Tá? Se eu vou eliminar aqui algumas planilhas, aqui, ó, vou excluir, vou dar um stop aqui e executar aqui novamente. Executamos aqui novamente. E o que ele fez aqui? Ó? Planilha 1, planilha 4, planilha 5. Ok? Então, essas aqui são as planilhas que nós temos. Ok? Isso aqui eu consegui percorrer, tá bom? A planilha. Então, aqui o intervalo. Avançando aqui um pouquinho mais, só para recordar um pouquinho, né? Nós trabalhamos também com o do while, trabalhamos também com o do until, ok? A diferença de um para o outro é muito sutil. Um é enquanto algo for verdadeiro e o outro é a partir de quando se torne verdadeiro, tá? Então, aqui no caso do while, se eu executar aqui é zero, porque não tem nada escrito, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos colocar algumas informações aqui de texto. Eu vou colocar aqui no B também, ó. Vou colocar aqui no B, tá? Então, retornando aqui, o do while, se eu executar aqui agora, ele me deu 10. Me deu 10 é o resultado aqui da linha, tá? O que ele quer dizer? Enquanto aqui for diferente de vazio, enquanto verdadeiro diferente de vazio, né? Eu vou contar. Quando eu saio, deixo de ser verdadeiro no 11. Então, 11 aqui menos 1, eu tenho 10 linhas aqui, a linha 10, tá? Aqui no caso do doente é um pouquinho diferente, até que ele se torne verdadeiro aqui, tá? Quando ele virar vazio, aí a gente termina, né? A gente sai. Então ele veio aqui, não é vazio, não é vazio, não é vazio, não é vazio, tá indo. Aqui vazio, opa, sair, 10 menos 1, 11 menos 1, 10. Ok? Seguindo aqui mais um pouquinho, como parar uma execução de macro no meio da execução. Vamos supor que eu queira aqui, eu tenho esse texto aqui, parar no meio. Então, estou verificando, pá. Eu quero que todas as linhas, quando tiver esse texto nessa seguinte informação, por exemplo, eu poderia fazer para substituir, mas eu quero saber que quando chegar num texto assim, ou diferente de determinado, eu quero que pare. Então, nesse caso, a simulação aqui no parar, é se ele encontrar a palavra parar na coluna. Se ele encontrar parar, vou executar aqui, ó. Ele identificou parar no 9, tá? Eu estou mandando ele percorrer até o 10. Ele executou aqui, aí voltou e informou para mim que até aqui estava ok. Então, a partir daqui foi onde interrompeu o meu código, ok? Então, aqui, além do tratamento do erro, né, que é uma forma da gente conseguir travar o código, tá? Então, a gente tem o exit for, no caso que eu usei um for, tá? Mas a gente também tem o exit do, quando a gente usa o do until ou do while, tá? Agora, deixa eu só finalizar esse aqui, vou fechar, apagar tudo e vamos entrar um pouquinho na parte do if, do else também,
Só para a gente ir avançando mais um pouco aqui, concatenando e sempre relembrando também um pouquinho, tá? Então, nessa aula aqui, a gente está relembrando e avançando. A gente já avançou um pouco aqui, por exemplo, com for each. Mas o else, o if, o else, a gente também já tratou anteriormente. Já tratamos anteriormente o if e o else, tá? Então, no caso deles, a gente consegue identificar se um aluno foi aprovado, se um aluno foi reprovado, né? Eu vou fazer só um exemplo aqui, na verdade, para a gente, e vou entrar já em seguida, na verdade, com o Select Case, que acho que é o que a gente pode avançar justamente aqui um pouquinho, porque o restante aqui que eu vou fazer basicamente é recordação, mas vamos lá. Simples assim. Vou Vamos começar aqui, na verdade, criando uma macro que eu já vou colocar exemplo já do else if, tá bom? Exemplo else if. Seguinte, vamos lá. Questão de nota, né? Questão de nota. Então, nota como é uma nota, eu posso tratar a nota como double, seria até o mais correto eu tratar como double, porque ela é um decimal, né? E não é um inteiro, tá? Ou eu posso, só questão de simulação, trabalhar com integer e trabalhar com inteiro, tá? Nota igual a 8, tá? Perfeito? Eu vou colocar aqui o padrão. Então, if nota é maior ou igual a 9, então eu quero enviar uma nota. Ou poderia só colocar um debug para aparecer aqui embaixo. Mas vamos botar aqui um message box, tá? Message box. Excelente. Ok? Perfeito. Agora com else if nota maior ou igual a 7, then, então, a mensagem que eu quero que apareça, ó, message box, vamos colocar aqui aprovado, certo? O que a gente ainda pode colocar aqui? Se maior ou igual a 7, aprovado. Vou botar aqui um else, somente mais um else, com message box, reprovado, ok? Então vamos lá. Aqui a gente já passou sobre isso, só estou repassando aqui. Vamos executar o bloco. O que aconteceu aqui? Faltou o end if, tá? Faltou o end if aqui para o bloco. Aprovado, porque a nota dele é 8, ok? Então, aprovado. Lembrando que eu já falei anteriormente que aqui tem que ter uma ordem, tá? No caso, eu estou começando do maior para o menor, ou poderia ter começado do menor para o maior, mas eu não posso ficar fazendo, não posso ficar oscilando aqui, né? Tipo, maior ou menor que 7 aqui embaixo, o reprovado aqui no meio, tá? Então tem que ter uma ordem para ele poder fazer essa leitura certinho, ok? Vamos lá. Nós podemos utilizar, tá? Nós podemos utilizar também outras outras formas para escrever, por exemplo, isso, tá? Para utilizar o if. Aqui, por exemplo, na nota, a gente poderia colocar aqui hipoteticamente dizendo aqui, ó, se maior ou igual
a 7. Ó, preste atenção. Se maior ou igual a 7, n é menor ou igual a 10, por exemplo, deixa eu ver aqui, if nota maior ou igual a 7, end o que? Nota menor ou igual a 10, então, por exemplo, message box aprovado, tá? Poderia usar isso aqui também? Poderia, ok? Só que faltou aqui um if também, né? Falta aquele nosso end if que eu acabei apagando, né? Apaguei o nosso end if. Aprovado. Só isso. Contudo, não tem aqui o meu else, mas ele já está contemplado dentro do que eu estou colocando aqui. Coloquei só para mostrar para vocês uma outra forma de escrever, né? Que se ele tiver for aqui, né, entre maior ou igual a 7 e menor ou igual a 10, ele está aprovado. É uma forma também de a gente escrever, usar o if, ou mesmo colocar um nome ou uma cidade, por exemplo, para verificar se os campos estão preenchidos, ok? Bom, vamos seguir aqui caminhando para o select case, tá? O select case, deixa eu abrir outra sub aqui, select case. Com ele, a gente já tem um pouquinho mais de flexibilidade na hora de escrever. A gente não precisa se preocupar tanto com a ordem estar crescente ou decrescente direitinho para a gente poder escrever o nosso código e achar a informação que a gente quer especificamente. Vou criar aqui, ó, uma variável chamada dia, que ela é do tipo string. Depois a gente pode transformar no exemplo ali de cima, como aprovado, reprovado e etc. Tá? Mas só para ficar mais nítido aqui, eu vou fazer o seguinte, então. O dia ele vai receber segunda. Então o dia tem o valor de segunda, ok? No meu select, tá? No meu select case, dia, tá? Selecionar caso dia. Case segunda, message box, início da semana ou dia de semana, tanto faz, só para a gente ter uma ideia. Aí eu tenho um outro case. Aí eu vou colocar aqui, ó, sexta. Aí o message box pode ser aquele famoso sextou. A gente pode colocar mais um case, a gente pode colocar vários cases, mas também para eu já não esquecer aqui no final, a gente tem que ter um end case, tá? Desculpa, end select, não um end case. A gente tem aqui um case, case else. Se não for segunda, se não for sexta, vamos colocar aqui uma message box. Não é segunda nem sexta, tá? Então vamos executar isso aqui, por exemplo. Início da semana. Se aqui for sexta-feira, tá? Escrevendo exatamente ali, ó, sextou. Perfeito? Então, sextou. E se aqui for qualquer dia e eu executar aqui, ó, não é segunda nem sexta.
Agora percebam que no caso do select, eu posso trazer esse aqui lá para o final. Posso, porque não vai dar problema nenhum. A única coisa que eu tenho que me preocupar é com o case else, porque se não for nada do que eu achei, é a informação que está lá embaixo. Mas eu posso escrever diversos cases. E isso significa que cada case não precisa estar numa ordem correta. Eu vou colocar aqui, ó, case. Deixa eu copiar aqui um outro case. Quarta. Certo? E eu executar aqui não importa lá. Agora, se eu colocar aqui quarta, opa, ó, percebam que tem que estar com o que aqui maiúsculo. E eu digitar lá quarta-feira, tá? Aí no caso do case, não importa a ordem, eu posso botar na ordem que for. Contudo, pessoal, quando a gente faz um if, a gente tem que obedecer uma ordem, tá? Do maior para o menor ou do menor para o maior. Porque ele vai passar naquele intervalo, se não for ali, automaticamente ele vai para o próximo. Se você coloca um intervalo que pode ser mediano, pegar mais de uma informação, ou ou um resultado específico que pode atender mais de uma informação, ele vai dar o resultado provavelmente errado. Ele vai chegar na primeira, vai vir na ordem, aí vai identificar, no caso lá do aprovado e reprovado, né? Se não for, né, maior ou igual a 7, aprovado, né? Aí depois tem recuperação entre 5 e 6, e tem lá o reprovado, que é o 4. Mas você inverte esse papel de 4, né? E, o do reprovado e o do recuperação, provavelmente ele vai dar problema, porque ele vai chegar e vai identificar uma faixa onde aquele valor ali pode ser considerado já como resultado e colocar lá como reprovado. Então é muito bom a gente sempre construir, não sei se ficou meio confuso, mas sempre a gente mantendo uma ordem do valor mais alto para o menor ou do menor para o mais alto, principalmente quando a gente usa if, else if. Quando a gente trata de case, não importa por ordem, porque ele vai vir buscar exatamente isso aqui. Case tal é isso aqui. Se não é, é esse aqui. Não é, é esse aqui. Ele vai. Se não for nenhum, ele sai. Se ele achar alguma informação, ele dá aquela resposta específica, ok? Bom, então vou finalizando por aqui, vou preparando para o próximo módulo, tá? A próxima aula. Gostou, dá um joinha, curte, compartilha. Então até o próximo vídeo.